CBN Agro, com Éder Campos. Apresentação: Éder Campos. Obrigado a você, Valdir Nunes, pela música que toca o nosso coração, hein? Obrigado também a Giovana Dalzacker pelo apoio técnico aqui na CBN Campo Grande, na manhã deste sábado, dia 13 de junho de 2020. São 8 horas mais 4 minutos. Obrigado também a você, viu, pelo seu apoio. Obrigado a você pela sua audiência. Obrigado a você que acompanha o CBN Agro neste sábado. Nós falamos para o homem do campo. É certo, é verdade. Mas também trazemos o tema, o assunto, para dentro da cidade. Por quê? Porque o campo está dentro da cidade todos os dias. Se nós olharmos o campo, ele está dentro da cidade todos os dias. Então, obrigado a você, homem do campo. Homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado. Muito bem. Vamos juntos então com o CBN Agro deste sábado. Hoje eu tenho 2 entrevistados, 3 na verdade. Eu não considero o Fernando Garay um entrevistado porque ele é colunista aqui da Rádio CBN, colunista do meio ambiente. E o Fernando tem sido um grande apoio. Tá tocando aqui no meu... É o meu que tá tocando aqui? É o meu... Deixa eu baixar o som então do meu aparelho, do meu celular, porque eu tô conectado também no Facebook nesse momento. Tô lá. Vou falar nisso, antes de falar de vocês, dos entrevistados, vamos falar das mídias sociais? Vamos falar? Então vamos lá. Como que você faz para estender aí a sua audiência, né? A nossa audiência, né? Tá ouvindo pelo rádio? Quer ouvir pelo Facebook? Vai lá, Valdir, mostra pra gente, vai. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. WhatsApp, legal. Nosso WhatsApp 999323500. É isso? 67999323500. Legal, eu começo mandando abraço pro meu amigo Ricardo Piveta. Bom dia, ótimo sábado para você. Também, viu, Ricardo? O Ricardo tá sempre conosco aqui. Todos os sábados, quando eu começo o programa, eu vejo aqui no Facebook, o Ricardão tá aqui, ó, grudado com a gente. Legal. E o meu amigo João Ricardo Ferri, o Jotinha. Conhece o Jotinha, não? Da Fert Base? Gente boa, hein? No último nível, hein? Ô, Jotinha, abração pra você. Muito obrigado, viu? E se você quiser também participar aqui do CBN Agro, fica à vontade. Pode mandar o seu WhatsApp, pode mandar sua mensagem via o Facebook. Tô aqui ligadão, aqui, ó. Tô no Facebook aqui. Bom, hoje, deixa eu ser rápido aqui porque ficou apertado o nosso programa de hoje com 3 entrevistados. Fernando Garaio, ele já é colunista, esteve comigo semana passada, pedi para voltar, porque temas sobre meio ambiente são temas que a gente vai abordar ainda mais, né, este ano, porque a gente está tendo um exemplo aí muito grande do que aconteceu no mundo e qual é a relação do que está acontecendo no mundo com o meio ambiente, com a questão sanitária. Muita coisa tem a ver, né? E então vou conversar com o Fernando Garay, ele vai me dar um apoio técnico, porque nós vamos bater um papo com o Rodrigo Costa, da Costa Engenharia, que vai falar sobre meio ambiente, tá certo? Bom dia para vocês, bom dia, Rodrigo. Tá ligado? Isso. Bom dia, Éder, tudo bom? Bom dia, Garay, bom dia, equipe. Gostaria até de agradecer o convite, né, por estar aqui falando desse tema e aproveitar que você falou do nosso amigo Ricardo Piveta para mandar um abraço para ele. O Ricardo Piveta, meu irmão, estive com ele sábado passado lá fazendo investimento no loteamento dele lá também. Grande abraço, meu irmão. Legal, o Ricardo Piveta tem que vir para cá anunciar com a gente então, né, para vender mais ainda. Garay, bom dia. Bom dia, Éder, bom dia, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez por dar esse espaço, né, para a gente falar sobre a questão ambiental. Acho que o papo vai ser muito bom aí. O Rodrigão, ele tem uma experiência muito vasta aí na área ambiental. Legal, mas eu vou pedir para vocês dois ficarem, claro, comigo aqui. Eu vou começar o programa de hoje conversando com o Pedro Aranha. Pedro Aranha é do Calcário Bodoquena. A gente vai conhecer um pouquinho da história dessa empresa. Eu vou bater um papo com ele por telefone. Eu nem sei onde ele tá. Ele tá onde? Tá em Bonito? Tá em Bodoquena? Bom, ele vai falar pra gente, né? Vamos bater um papo com ele por telefone. E antes da gente bater um papo com o Pedro Aranha, deixa eu falar um pouquinho sobre Calcário Bodoquena. Primeiro, um testemunhal meu. Desde que eu cheguei em Mato Grosso do Sul, eu ouço esse nome, Calcário Bodoquena. É um dos nomes de empresa ligada ao setor rural que eu mais ouvi falar aqui no estado. Inclusive, o garoto propaganda dele, do Calcário Bodoquena, é meu amigo João Kennedy, viu?
sempre que faz as campanhas aí. Tá lá meu amigo John Kennedy na campanha do Calcário Bodoquena. Bom, mineração, Bodoquena S.A., empresa fundada e ainda comandada pelo seu Antônio Aranha e os seus familiares. Ele chegou aqui no Mato Grosso na época ainda, e nem era Mato Grosso do Sul, hein? Em 73. Gostaria de ter chegado também essa época aqui. Em outra terra de oportunidade, ainda é o Mato Grosso do Sul. Ele tinha 28 anos quando ele chegou aqui. Hoje tem 73, comemora 47 anos de trabalho, né, com a empresa. Na década de 70, com o início da lavoura aqui no Mato Grosso, ou na época, né, Mato Grosso, através de imigrantes que vieram para cá, muita gente do Sul, né, surgiu a necessidade então de uso de calcário agrícola. E o resto o Pedro Aranha vai contar para a gente sobre essa evolução. Mas eu posso só adiantar o seguinte, viu, Valdir? As terras do Centro-Oeste eram terras arenosas e de baixa fertilidade. E quando alguém olhava para as terras do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, ninguém queria. Todo mundo queria as terras roxas do Paraná, né? Ou as terras do Rio Grande do Sul, né, Valdir? Valdir é do Paraná, lá de Marialva, sabe muito bem o que eu estou falando. E todo mundo queria ir para o Paraná na década de 70, por conta das terras. E ninguém queria o Centro-Oeste. E aí nós tivemos uma grande mudança, e a grande mudança a gente vê hoje, que o Brasil mudou, né? Claro que por conta de pesquisas, e aí nós temos que enaltecer a Embrapa, né, que fez um trabalho fantástico e ainda faz de pesquisas, gramíneas, correção de solo, mas também homens, empresários que tiveram visão de futuro, como o senhor Antônio Aranha. Pedro Aranha, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Éder, tudo bem? Ouvindo você falar, realmente o solo, ele não existe solo ruim, né? É solo que não foi bem tratado, que não foi corrigido ainda para a gente conseguir produzir. O Mato Grosso do Sul foi esse caso, né? Foi um estado que se tornou agrícola e hoje é uma potência no Brasil. É um grande exemplo, né? O 5º maior produtor de alimentos do Brasil. E deve ser em breve o 4º, 3º, 2º, 1º. Condições nós temos, né, Pedro? Condições nós temos, espaço, terra nós temos. Só depende de nós, né? Dos moradores do Mato Grosso do Sul, dos produtores, e também das empresas que fornecem os mantimentos necessários e os fertilizantes necessários, né? É importante, né? É importante que haja essa consciência de correção, porque o solo não pode ser utilizado de maneira muito intensa sem receber algo em troca. É como o ser humano, nós precisamos de vitamina todo dia, alimento, porque a nossa vitamina é um alimento, e tudo é assim, é uma troca, é uma simbiose, e o solo precisa dessa troca, não é, Pedro? Exato. O solo, ele precisa dos nutrientes necessários, né, para ele não perder a produtividade. Então, hoje nós temos muita tecnologia aplicada no solo, a agricultura, ela é muito moderna hoje em dia, muito tecnológica, tem todos os mecanismos para produzir 100% do que o solo é capaz de produzir. Com certeza, viu? Bom, eu já comecei aqui contando um pouquinho da história de vocês, né? Quando é o seu pai, né, seu Antônio, né? O seu Antônio é meu avô. Ah, seu avô? Exato. Poxa, então você é muito jovem, hein? Ele tá novo ainda, ele tá com 73 anos, quase a minha idade, pô. Então você é bem novo. Então, diga lá. Eu tenho 26 anos. É novo. Eu sou parte da 3ª geração da família que está tomando conta da empresa, né? A gente mora aqui em Jardim, e a nossa usina fica aqui perto. Tem o nome de Calcário Bodoquena, muita gente confunde por conta da Serra da Bodoquena, né? Que a nossa empresa fica bem perto da Serra da Bodoquena. E então, às vezes, as pessoas acham que é no município de Bodoquena, mas não, fica aqui em Jardim. E a nossa empresa foi fundada em 73, né? O seu Antônio que fundou, e desde muito cedo os filhos já ajudavam, desde que eram novos ainda, e até hoje os 3 filhos dele atuam na empresa, e 3 dos netos dele também estão atuando na empresa. Maravilha, a gente sabe, inclusive você. A gente sabe que sucessão, empresa familiar, essa sucessão não é muito fácil, não. Todo mundo tem que estar bem consciente para o crescimento da empresa. E foi o que aconteceu aí, né, no Calcário Bodoquena. O seu avô começou com 28 anos, a empresa, praticamente a sua idade, mas a gente vê que a família, além de envolver-se no negócio, tem uma consciência empresarial, embora é uma empresa familiar, né?
Exato. A gente tem dados muito assustadores quando se trata de quebras de empresas na sucessão familiar, né? Eu fui até no evento da CBN ano passado que falou sobre sucessão familiar e eles apresentaram os dados, assim, coisa de mais de 90% na terceira geração, que é o meu caso, de quebra de empresa quando há sucessão. Eu acho que, assim, a resposta para você manter a família alinhada em torno de uma empresa, em torno de um ideal, na verdade, é justamente você não perder os valores, né? Você criar os filhos, os netos com a mesma cabeça de trabalho, de seriedade de quando a empresa foi criada. Então, acho que é justamente isso e, graças a Deus, aí a gente está no caminho certo. Bom, outra questão que discute-se muito nas empresas, Pedro, em especial quando a empresa está ligada ao setor agropecuário ou agrícola, é a questão da responsabilidade social, a questão do meio ambiente. Inclusive é o tema que a gente vai trazer também no programa de hoje, sobre essa questão da participação do agro no meio ambiente. Embora a gente comentava agora há pouquinho aqui antes do programa, né, com os nossos convidados, que quando fala em meio ambiente no Brasil, o ônus, a responsabilidade toda cai em cima do produtor rural, né? E nunca o setor urbano assume parcelas de culpa, e o setor urbano ele tem uma produção aí de ativos, de passivos, né? De passivos ambientais. É isso, Fernando Garay? São passivos ambientais? É isso mesmo, né, Éder? Quando a gente está falando, eu sempre bato nessa tecla, né? Quando nós estamos falando do meio ambiente urbano, basicamente hoje nós temos dois problemas no Brasil, né? Que basicamente são relacionados a saneamento. Então a gente está falando basicamente aí de água, esgoto, principalmente, que tem um impacto ambiental aí absurdo, né? Todos os dias nós temos aí 7 mil piscinas olímpicas de esgoto sendo lançadas nos nossos rios. E nós temos também aí a questão dos resíduos, que é pior ainda, né? Pouco se fala, mas o Brasil tem 3 mil lixões, Éder. Então, são resíduos destinados de maneira incorreta, sem nenhum tipo de tratamento, que também acaba contaminando os solos, né? Então, a gente tem que ter essa ponderação, e apesar de todas as críticas que aí o próprio ministro Salles tem, ele vem atuando, né, ou pelo menos propondo algumas medidas para a questão do meio ambiente urbano. Legal. E você vê, o tema de hoje é tão envolvente, né? Envolve a questão da região Bodoquena, uma das regiões mais bonitas do Brasil e do Mato Grosso do Sul, não é, Pedro? Das regiões mais bonitas que nós temos aí da Serra da Bodoquena. E essa questão ambiental também, ou seja, a empresa, o Calcário Bodoquena, ela tem responsabilidade na questão social, né? Sim, tanto na questão ambiental quanto na questão social em geral. O calcário, assim, o que ele falou a respeito dos centros urbanos, eles são os grandes poluentes, né? É muito injusto você colocar toda essa responsabilidade no agro, até porque a alimentação da população, a alimentação dos animais, que depois vão servir de alimento para a população mundial também, a produção é muito próxima da demanda. Então, você tem que ter tecnologia aplicada no solo, você tem que ter condições, fertilizantes de qualidade, calcário de qualidade, para você conseguir alimentar o mundo. Então, não é uma questão de estão usando a terra para plantar em vez de deixar árvore e a floresta nativa. Já tem os 20%, né, que é por lei, que tem que ter de mata nativa em toda a propriedade rural. E, além disso, toda essa tecnologia aplicada, ela faz com que a gente consiga produzir muito mais em menor espaço. Então, o calcário, ele ajuda a não precisar de mais terras para produção, entendeu? Ele aumenta muito a produtividade do solo por hectare, então você precisa de menos espaço e consegue produzir mais comida em menos área. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. Essa questão do meio ambiente, como a fertilização do solo é importante para a gente ter mais produtividade em menor área e preservar mais área. Muito importante essa relação que a gente tem com o meio ambiente e produtividade. É o que a gente vai falar aqui no programa de hoje. Abrimos com você para falar sobre a importância, né, da correção de solo, da mineralização do solo, aumentar produtividade, reproduzir em menores áreas, e dessa forma a gente vê que tem empresas alinhadas também com a sustentabilidade, como o Calcário Bodoquena, né, Pedro? Exato.
E, além disso, a gente tenta, na parte social, influenciar na educação do povo jardinense. A gente tem uma escola aqui de formação. Atualmente a gente tem aulas de computação, espanhol e inglês gratuitas. Tem mais de 400 alunos aqui, o Calcaia Borocena que mantém essa escola. Então a gente também, além do ambiental, está preocupado com a educação das crianças, né, do futuro da cidade de Jardim. Olha, parabéns a vocês, porque essa é a grande mudança, a grande virada de chave que nós precisamos no Brasil. São pessoas mais educadas. Quando eu falo educada, não é educação de sim senhor, não. É educação mesmo, conhecimento, cultura. Nós precisamos de pessoas assim, porque é a única forma de mudarmos a sociedade. É pessoas mais conscientes. E é uma iniciativa louvável por parte da empresa de vocês, onde apoia a região ou a localidade, né, a cidade aí de Jardim, proporcionando para pessoas, crianças, aprendizado, conhecimento. E isso é muito importante. A gente vê que as empresas têm esse papel social fundamental, né? Oxalá que todas as empresas tivessem essa consciência, essa participação, ou que todo mundo tivesse isso, de alguma forma contribuísse para melhorar a condição social no Brasil. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos fazendo isso de modo amplo, geral, seríamos um país muito diferente do que somos hoje e pararíamos de discutir brigas por poder, por ideologias, estaríamos buscando um país mais sustentável, um país mais produtivo. Eu me lembro, eu sempre conto essa história aqui, né? E sempre conto uma história da minha vida nos programas, que quando eu ainda fazia o ginásio, eu tinha um professor que falava que o futuro do Brasil era apostar no setor primário, na produção primária, que o Brasil seria um grande país. Só que isso eu ouvi há mais de 40 anos, 35 anos aí, para ser exato. E o Brasil, claro, evoluiu, cresceu muito, mas eu acho que nós precisamos evoluir na consciência, no comportamento. É hora da gente mudar, não a política, mas as pessoas. Né, Pedro? Olha, parabéns aí pela iniciativa. A gente sabe que vocês fazem ações periódicas aí, ficou mais evidente, mais claro agora. Né? Agora, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. A empresa tem 47 anos, passou por várias situações. Eu vou colocar crise, mas crise é muito pesado, mas vocês continuam no mercado, continuam trabalhando de forma a atender o mercado. Essa questão da pandemia muda o comportamento das pessoas, o comportamento das empresas. O que vocês têm feito nesse momento para passar esse período? Então, as crises acontecem, né? Toda empresa ela tem que estar preparada para aguentar os momentos de mais tribulação, e acho que isso faz parte do planejamento, na verdade, né? Você tem que incluir esses acontecimentos inesperados no planejamento. E a pandemia do Covid foi esse caso, né? A gente foi pego de surpresa, assim, em janeiro eu estava lá na China, em abril, março já estava batendo aqui na nossa porta. Então, assim, a gente conseguiu manter... Maravilha. Bom, infelizmente caiu a ligação com o Pedro Aranha, mas estava dizendo para a gente que eles tomaram providências sobre essa questão aí da pandemia, né, obedecendo todas as normas para que não haja nenhum risco para funcionários, para a cidade. Eu acho que todo mundo, todas as empresas conscientes tomaram essa iniciativa. Inclusive, a gente pode até trazer nesse tema de hoje aqui, que é o meio ambiente, a questão sanitária. Bom, conosco está o Rodrigo Costa, da Costa Engenharia. A gente vai falar desse tema de meio ambiente e também da questão sanitária. Intervalo, eu volto em instantes para continuar aqui o CBN Agro. Legal, juntos nós vamos agora conversar com o Fernando Garaio e com o Renato Costa, da Costa Engenharia, para falar sobre meio ambiente. E já chega por aqui ele, o homem que acelera na CBN, Paulo Cruz. Legal. Paulão, hoje esse programa começa às 9, tá? Daqui a pouquinho, Paulo, você vai ter que participar comigo hoje. Preciso de 10 minutos seus hoje, Paulo. Tá liberado? Obrigado, meu amigo, bom dia para você, viu? Mas você participa comigo daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom, põe na conta aí. Vamos lá, gente, é o seguinte, deixa eu ir rapidamente aqui, porque o Paulo já chegou. Vai daqui a pouco trazer também para você o CBN Motors. Beleza. E eu quero mandar um abraço aqui para o Adriano Augusto, da Zoete, sempre acompanhando a gente. Altamiro Nogueira Barbosa, da CREA, e produtor de leite, Altamiro. Conhece ele, não? Altamiro, não? Altamiro, grande amigo, abração para você, muito obrigado. E a gente vai destacar agora essa questão do meio ambiente. E eu começo perguntando para vocês dois, que são engenheiros ambientais, o que é
meio ambiente. Outro dia eu estava com o meu filho de 6 anos fazendo uma tarefa de escola e na aula de ciências falava sobre o meio ambiente. E a escola tentava mostrar através da cartilha ou do livro de ciências dele o que é o meio ambiente. Muita gente, quando nós falamos em meio ambiente, pensa no quê? Floresta, né? No campo. Meio ambiente é só o campo? É só a floresta, não? Começar com o Rodrigo, pode ser? Pode. É importante, assim, é legal essa discussão, que realmente as pessoas entendem e vê o meio ambiente como as florestas, o mato, mas na verdade o meio nós temos que entender que é onde nós vivemos, onde nós interagimos com eles e buscamos, e principalmente para viver nós precisamos desenvolver, então nós tiramos recursos desse meio ambiente. E o que nós precisamos, então, o que é importante é saber que nós vamos extrair recursos para a gente poder desenvolver e viver, mas nós temos que entender que essa extração tem que ser de uma forma consciente, uma forma certa, forma responsável, e é nesse ponto que entra a engenharia ambiental, a parte da consultoria ambiental, para poder pesar os dois lados da balança. A gente conseguir fazer o nosso desenvolvimento, as nossas atividades, viver e manter os recursos naturais. Isso que eu entendo como meio ambiente. Né? Garay, vai lá. Manda você. Não, eu acredito que o Rodrigo aí explicou bem corretamente, né, a questão ambiental. E, na verdade, assim, a gente nunca pode esquecer, né, que o meio ambiente, ele está ao nosso redor 100% do tempo, né? Então, no campo ou na cidade? No campo e na cidade. Aqui onde nós estamos numa área urbana, tem questões relacionadas ao meio ambiente urbano, né? Já falamos aqui algumas questões que podem impactar esse meio ambiente urbano. E hoje em dia se discute muito, né, Éder, a questão das energias renováveis. Como o próprio Rodrigo comentou, a gente extrai recursos da natureza, né? Então, até pegando um pouquinho lá da Semana do Meio Ambiente, né, semana passada, a primeira reunião de grandes líderes mundiais para discutir essa questão da extração de recursos foi lá em 1972, que foi a reunião de Estocolmo, né? E nessa reunião foi o primeiro sinal de que nós reconhecemos que os recursos ambientais que nós temos são finitos, né? Ou seja, a gente não pode ou não consegue extrair isso de uma maneira infinita. Esses recursos eles são escassos. Então, hoje se procura muito, e aí a gente fala de energias renováveis. Hoje mesmo de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo um artigo sobre bioeconomia, né? O Brasil aí tem todo um potencial de se desenvolver muito na bioeconomia e o agro é essencial para isso. Então, acho que hoje a discussão principal é o quê? É como nós utilizarmos esses recursos de forma renovável, ou seja, de forma com que esses recursos se reponham, sejam repostos na natureza, né? Então, só para dar um exemplo aí para quem não está muito familiarizado com o termo, hoje nós temos o grande exemplo da cana-de-açúcar, né? Que gera energia, captura carbono da atmosfera, nos gera energia, ou seja, a gente tem um ciclo fechado, né? Ou seja, quando nós, no crescimento dessa planta, você tem uma captura de carbono da atmosfera e quando você queima o combustível, você libera esse carbono para a atmosfera, ou seja, é uma energia renovável. A gente tem captura e emissão. Então, é um belo exemplo de como que a gente pode se desenvolver, né, nas questões das energias renováveis. Bom, legal. Você estava falando aí, Fernando, me veio aqui uma passagem de um livro que eu li do Nelson Mandela sobre a questão não ambiental, mas sobre a questão racial. E ele deixa uma frase o seguinte, que não existe no mundo raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha. O que existe é raça humana. E na questão ambiental, eu olho da mesma forma, né? O meio ambiente não é do campo. Meio ambiente... Não existe um meio ambiente do campo e o meio ambiente da cidade. O meio ambiente é o meio ambiente, está em todos os lugares, né? E a responsabilidade sobre o meio ambiente é de todos, do homem do campo e do homem da cidade, não é, Rodrigo? Exatamente. Você complementando, assim, realmente o meio ambiente, a gente entender ele como esse conjunto de interações que nós temos com os recursos naturais. E interessante falar tanto no campo quanto no urbano, o que nós temos que conscientizar, até pegando um exemplo que o Fernando Garay trouxe, que é um exemplo muito nítido que nós temos na parte da engenharia ambiental, que é da usina, a forma que essa interação ocorre, a forma que veio fazendo essa mudança nessa interação. Porque antigamente nós tínhamos essa ideia de recursos naturais infinitos, que não quer acabar. E isso foi, ao longo do tempo, mudando e a gente se conscientizando que não. Se a gente não interagir de uma forma correta com os recursos naturais, eles vão se acabar e vão
prejudicar o desenvolvimento não só da nossa geração, mas das gerações futuras, né? Então, voltando no exemplo da usina de cana-de-açúcar, você vê, antigamente tinha essa questão de eles produziam, jogavam a vinhaça direto no recurso, tinha aquele bagaço enorme que era um passivo para eles, e com essa mudança, com essa conscientização, e envolvendo a engenharia ambiental nesse sentido, o que isso aconteceu? Eles conseguiram ver que aquele passivo que ele tinha virou um ativo para eles, né? Legal. Bom, deixa eu pedir licença para vocês. A cada meia hora a gente fica bem informado com o repórter CBN e está chegando para a gente agora as informações do Brasil e do mundo. Vamos conferir, daqui a pouquinho nós voltamos. Às 8 horas e 35 minutos, nós continuamos aqui a entrevista com o Ricardo Costa e também com o Fernando Garaio. Rodrigo, perdão, é que estou com o José Ricardo aqui na linha aqui, ó. E o Rodrigo Costa, falando sobre meio ambiente. Eu estava pensando sobre a questão, Fernando Garaio, eu não sei se a formação de vocês, a impressão que dá que a formação de engenheiro ambiental está ligado ao setor rural, né? E não tem nada a ver, né? A formação de engenheiro ambiental, porque todo mundo pensa no engenheiro ambiental numa produção de eucalipto, né, florestas, até mesmo na questão do calcário bodoquena ali, que deve ter um engenheiro ambiental ajudando no trabalho da extração do minério deles ali, ou do calcário. E as pessoas ligam o profissional à questão ao segmento agro. Não, né? Não necessariamente. Eu acho que eu posso até dizer, Éder, que atualmente é um pouquinho ao contrário, né? Eu sou docente numa instituição, né, uma universidade aqui em Campo Grande, e eu diria para você que boa parte da grade curricular hoje da engenharia ambiental, ela está bem voltada ao desenvolvimento de atividades econômicas, eu diria indústria, saneamento, enfim, mitigação dos impactos ambientais. Não que não tenha o agro, né, o entendimento do meio ambiente, das relações ali, mas eu diria que hoje a formação da engenharia ambiental ela está muito mais voltada, né, em como desenvolver atividades econômicas, aí a gente está falando de uma forma geral, preservando o meio ambiente, ou seja, mitigando aquele impacto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma indústria, né, um frigorífico, né? Então, o engenheiro ambiental é responsável por projetar, implantar e operar a estação de tratamento de efluentes desse frigorífico. Então, eu diria que a formação hoje ela é bem ampla, é lógico que é muito diversa, né? Ou seja, cada curso tem o seu enfoque, mas eu acho que não é correto a gente dizer que está totalmente ligado ao agro, não. Acho que é um conjunto, é desenvolvimento de atividades humanas. Legal. Bom, a gente até falou aqui sobre a questão de que muitas das vezes o produtor rural é penalizado pelas questões ambientais. E nós começamos até a debater essa questão e mostramos que não, que nós temos aí passivos, né? Passivos ambientais dentro dos centros urbanos. Você falou do lixo, você falou do esgoto. Agora, trabalhando nessa linha da questão ambiental, dentro do setor urbano, como que a gente pode entender, né, essa necessidade de planejamento, de plano ambiental? Então, até como o próprio Garaio já falou no início da entrevista, as questões dos maiores passivos que nós temos na questão urbana, que seria o esgotamento sanitário, e abastecimento de água e o resíduo sólido, os lixões principalmente, esses são os maiores desafios hoje que nós temos na questão urbana, né? E isso porque também vai ao encontro daquilo da ideia que nós estamos colocando aqui de conscientização das pessoas, dos cidadãos aqui, né? E nós temos exemplo, assim como eu citei na parte do agro, das usinas, nós temos exemplo dos lixões aqui, que a gente entendia que tudo era infinito, poderia colocar. Então, nunca se teve essa preocupações, não só com os lixões, mas com um desenvolvimento urbano sustentável. E assim a gente vê problemas quando isso ocorre, que nem inundações na cidade por falta de planejamento urbano, essas moradias em áreas de risco por falta de um planejamento urbano, e também criações de passivos dentro de áreas e próximo de áreas urbanas por causa de disposições de lixos inadequados, que nunca teve essa preocupação no passado. E agora, com esse aumento da população, aumento dos resíduos cada vez mais,
a gente está começando a enxergar que não, a gente tem que buscar soluções adequadas para isso. E até antes de começar, a gente vinha conversando, você mencionou alguns países da Europa que se preocupam mais com isso, né? E eu tinha pensado em colocar isso, que acho que muita dessas conscientizações e essa busca de tecnologias, que aí entra a engenharia, para poder solucionar esses problemas, vem a partir de algum momento de escassez. Então, quando na Europa lá eles buscaram isso antes, porque eles passaram por uma escassez, não tinha tanto espaço, então eles tinham que buscar soluções para os lixos, né? Aqui, nós temos um país territorial amplo, então as pessoas veem, não, podemos colocar aqui, quando acabar a gente coloca. Então, essa busca de infinidade que o pessoal poderia colocar e demorou para ter essa consciência. E hoje a gente já começa a ter essa consciência, aí tem o trabalho do Ministério Público, de alguns órgãos que fiscalizam em cima para poder a gente passar por esse processo mais rápido. Inclusive, uma mudança de política agora, a gente está tendo o marco do saneamento, que está sendo bastante discutido a nível nacional, e vem colocando umas diretrizes para que a gente possa buscar esse desenvolvimento mais sustentável, inclusive dentro do urbano, né? Planejar melhor o desenvolvimento das nossas cidades. Com certeza. Planejamento é muito importante. Eu falava até com o Rodrigo, como ele disse, né, antes da entrevista, nós conversávamos sobre o tema de hoje, a questão. Eu me lembro, Fernando Garaio, que eu trabalhei na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo em 94, 95, vocês tinham 11, 12 anos, vocês dois, né? E lá nós tínhamos um convênio com o governo da Alemanha sobre essa questão de meio ambiente. E tratava esses temas, esses assuntos. E na época, ali eu me lembro que a questão ambiental era muito incipiente, o tema era muito pequeno ainda, não era tão grande como é hoje, né? Como é hoje. E eu acho que o tema ampliou, as informações ampliaram à medida que os cursos apareceram, de engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, engenheiro florestal. Os temas, a preocupação, a visão foi aumentando. Não sei se eu estou certo nisso, nessa colocação, comentei isso com o Rodrigo, mas só passou a ser maior e mais preocupante essa questão após a formação do profissional, né? Isso, Éder, eu acredito que nós tivemos aí um boom, né, dos cursos de engenharia ambiental a partir aí de meados dos anos 2000. Os primeiros cursos surgiram aí ao final da década de 90, mas eu diria que não foi relacionado a um único fator que toda essa questão ambiental veio à tona, tá? Eu acho que teve um papel muito importante de discussão global dos temas, então aí nós tivemos várias reuniões internacionais onde o tema realmente aí se ampliou. Acho que uma das principais foi a Eco 92, realizada lá no Rio, e essas reuniões foram muito importantes, Éder, para sedimentar a base legal, ou seja, as legislações ambientais dos países. Então foi a partir daí que se começou a falar, a gente tem que fazer o licenciamento ambiental, né? Empreendimentos com um potencial poluidor tem que ser feito o licenciamento ambiental. Só para a gente ter uma ideia, a primeira legislação assim de licenciamento ambiental no município aqui de Campo Grande, ela veio à tona em 1999. Então, assim, uma legislação mais estruturada, mais robusta, né? Então, você vê que pensar que todos esses anos, né, nós ficamos aí sem ter uma base legal, ambiental, né? E hoje já está muito bem desenvolvida. Tá. A questão não é ter leis para serem cumpridas, a questão é cumprir a lei. Nós temos base para isso, né? Tem a legislação, mas eu vejo que o que talvez falte um pouco na sociedade é consciência do que efetivamente os recursos que nós temos são escassos. Você quer ver uma lei besta que as pessoas não obedecem? A lei do cocô do cachorro. Não tem uma lei de recolher o cocô do cachorro na rua? Tem ou não tem? Não sei se tem a ver com a questão ambiental, mas, poxa vida, né? Tem uma lei municipal que fala que o cidadão, dono de cachorro, tem que pegar o cocô do cachorro na rua. Aí você passa na rua, pisa no cocô do cachorro. Bom, então a questão não é lei, não é base. Mas a pergunta é, na nossa cidade, e não estou falando de prefeitura não, tá? Não estou falando de poder público, estou falando da sociedade de modo geral. Nós estamos conscientes sobre as questões ambientais urbanas, de modo geral? Você acha que a sociedade campograndense, a sociedade sul-mato-grossense está consciente, Rodrigo, sobre essas questões? Não tanto, né, que a gente ainda vê problemas
desobediência de leis, mas que na verdade é mais cultural da sociedade do que propriamente obedecer ou não obedecer uma lei. Um exemplo que você disse realmente dos cachorros, a outra também é de queimar lixos em áreas urbanas. É proibido. Rapaz, isso acontece recorrente aqui na capital. Eu vejo isso direto acontecendo. É só andar pela cidade. Isso é conscientização, né? Mas não tem fiscalização, gente. Não tem quem fiscaliza, tem lei. Mas eu acho que a questão não é fiscalizar. A questão é nós mudarmos o nosso comportamento. Aí entra a questão que a gente vem discutindo, essa mudança de consciência. Claro que isso é muito incipiente no Brasil ainda, nós temos que passar por um processo todo de conscientização. E quando a gente fala de obedecer leis, ou dessa parte de impor as nossas leis ambientais, algumas coisas ambientais, a primeira coisa que nós trabalhamos na engenharia ambiental é a educação ambiental. Porque não adianta a gente... por mais que a gente faça leis, crie mecanismo para poder fazer obedecer essas leis, se não tiver projetos públicos, órgãos públicos envolvidos na questão de educação ambiental, a gente não vai conseguir obter êxito lá, porque são muita gente, poucos fiscais, e não tem como a gente atingir esse objetivo sem educar a população primeiro. E educação acho que é a base de tudo, né? Não só da parte ambiental, mas... O que falta, assim, como a gente falou, a gente tem que crescer muito, e esse crescimento, qualquer desenvolvimento de qualquer país, a primeira coisa é a educação. E não é diferente da nossa área. Educação ambiental, acho que é o primeiro passo para a gente poder atingir essa obediência maior das nossas leis. Bom, então o que nós precisamos são de propostas colocadas pela sociedade, e aí a sociedade eu coloco de modo geral. Políticas, entidades ligadas ao setor, sociedade envolvida de modo geral, crianças na escola, adultos também, mais campanhas de conscientização, mais propostas para que a gente entenda a nossa necessidade de relação com o meio, com o ambiente. Agora eu vejo que precisa de grupos pensantes, né, para isso. Os grupos têm que se unir, né? O pessoal da biologia, o pessoal da ecologia, o pessoal da engenharia, a política. Paulo Cruz, chega para cá, vem cá, Paulo Cruz. Quero bater um papo com o Paulo Cruz também hoje, já está aqui conosco, está cedendo um pedacinho, porque tem um tema ambiental que eu observo na cidade, e não é só em Campo Grande, eu observo em todas as cidades, que está ligado à questão ambiental, que está ligado também ao setor automobilístico, que é o assunto que o Paulo Cruz aborda conosco aqui. Eu vou trazer o Paulo Cruz para a conversa, para a gente já participar, para já ir finalizando aqui. Ô Paulo, bom dia para você mais uma vez, senta aí com a gente, pega o seu álcool, a sua máscara, a sua touca e a sua meia. Vamos lá. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, como vai? Você tá bom? Tô ótimo, e você? Você lembrou muito ontem, Dia dos Namorados. Rapaz... Você tá meio faceiro hoje, hein? O que aconteceu? O vinho. Foi o vinho. Foi o vinho. Eu vi você publicando lá no Facebook uma foto lá, viu? Sim, claro. Ué, tem que fazer moral com a patroa, né, rapaz? Pelo menos um dia, né? Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. Ô Paulo, a gente está tratando aqui sobre as questões ambientais. Aí eu vi você ali, que você já havia chegado, e algo que tem me incomodado muito aqui em Campo Grande, em todas as cidades que eu passo, é o excesso de carros velhos largados na cidade. Em bairros, você passa em bairros, tem um monte de carro, caminhão, aí tem Detran, tem base da polícia rodoviária, tem um monte de carro velho. O que fazer com esses carros sucatas? Rapaz, nem Dubai dá jeito nisso. Dubai, o ferro velho lá, os caras abandonam Ferrari, Lamborghini, né? E aqui a gente abandona carcaça velha, né, bicho? Então É questão ambiental, gente, esses carros largados aí que a gente vê, abandonados? É questão ambiental? Com certeza, Éder. Falta uma lei, falta uma política para poder... Não, a gente tem lei, falta é cumprir a lei. Exatamente. Aqui no Brasil tem aquele sistema americano de amassar carro e fazer... Tem? Claro que tem, claro que tem. Porque... Não, assim, você tem... O problema é que o carro ele chega numa hora que ele está tão sucateado, ele está com tanto problema de mecânica, né, e documentação, que simplesmente não vale a pena o cara fazer nada. Então o indivíduo vai e abandona o carro. Mas todo carro tem um chassi, tem um número, né, daquela carroceria, ele tem um dono. Dá para rastrear o dono, inclusive pedir para o cidadão que retire o seu carro de lá. E tá cheio. Rodrigo e Fernando, é questão ambiental esses carros largados que a gente vê aí na rua? É questão ambiental e sanitária, né? Porque além de ter uma poluição visual, ali atrapalhar o trânsito, ela acaba juntando ali
sendo um proliferador de mosquito de dengue e outras questões por acumular água ali, né? Tem lei para isso, gente? Para poder... Temos várias leis, inclusive, Éder, hoje, né, não é de hoje, né, mas assim, acho que nas últimas 2 décadas, a indústria automobilística, ela evoluiu ao ponto de que hoje tudo no carro basicamente tem que ser reciclado, né? Existem vários programas das montadoras, leis internacionais, inclusive, né, diretrizes internacionais, para que todos esses componentes possam ser reciclados. Então, eu diria que legislações, normativas existem. O que falta, de fato, é a destinação final adequada. Paulo, tem empresa em Campo Grande que faz... Como é que chama esse negócio? Não é demolição, como é que chama esse negócio que amassa o carro? É uma prensagem, prensagem. Né? Mas assim, em Campo Grande a gente não tem ainda... algo que demande dessa monta que você está dizendo, né? Que pega aquela carcaça, joga lá e ela sai um pacotinho, né? Hoje você tem os trituradores de carro também, né? Que é muito usado lá fora, dá até dó, né? Você pega os carros e joga inteirinho o carro lá. Aí só que ele já tem uma separação de vários componentes, não? Que a borracha vai para um lado, ele é aspirado, é soprado, então ele vai separando o produto final. Tá. Você tem o destino dos óleos também que ficam no carro, que é muito poluente, né? Os motores abandonados, eles têm os fluidos. Como disse, né, esse problema da dengue, até escutei uma piadinha que o mosquito da dengue está indo embora do Brasil, porque ninguém mais fala nele, é só corona. Né? Eu vou um mosquitinho da dengue assim com a mochilinha indo embora. Eu vou embora, ninguém fala mais de mim. Mas a gente sabe que o negócio não é bem assim, né? Mas é interessante ter abordado essa questão dos resíduos, que nem com óleo ou com outros resíduos, que é uma questão que a gente vem discutindo muito na questão urbana, ambiental urbana, que assim como esses carros são abandonados, essa mudança de entendimento do que é lixo, do que é resíduos, né? Então, antigamente a gente entendia tudo como lixo e depositava, né? Então, hoje, assim como os carros, como os outros, a gente começa a ter um entendimento que o que é lixo não é um resíduo que vai ser abandonado. A gente tem a proposta dos 3 R's, né? A gente reutilizar, reduzir e reciclar. Então, essa questão entra numa política de reciclagem, reutilização dos resíduos. Aproveitar o máximo que pode ser aproveitado antes de fazer essa disposição final. E tem essa preocupação, como ele disse também, do óleo, que o óleo a gente se preocupa demais, porque ele é muito contaminante quando vai para o solo, para os recursos naturais, e nós temos uma política reversa, que é o que a gente estava conversando, de impor as leis que já existem. Leis tem várias, então a gente tem instrumentos para fazer essas leis funcionarem. Então, criou o óleo, pilha, essas coisas, nós temos a política da logística reversa. Quem fabrica, quem importa, ele tem que pegar de volta esse resíduo. Só que a gente não consegue, no final, instrumentalizar isso para fazer ela realmente funcionar. Bom, vocês isso falaram... ficou muito forte com pneu, né? Com pneu, exatamente. As pessoas importavam muito pneus, né? E qual o destino dessas carcaças de pneu? Né? Você sabe que hoje o pneu, a borracha, o pneu ele tem arame, ele tem borracha, ele tem vários componentes que são, inclusive, o americano usa muito para fazer asfalto, né? Então ele é uma matéria-prima. O que falta, Éder, na realidade, problema, por exemplo, o vidro, né? No nosso estado, principalmente, ninguém recicla vidro. Rapaz, e o que tem de garrafa de cerveja jogada na rua nesse Campo Grande, rapaz? Não, só na casa do Éder, quanto deve ter lá? Não, lá nada, né? Não, só quando o Valdir vai lá. Rapaz, o que tem de garrafa de cerveja jogada no chão nessa cidade, rapaz, a questão ambiental realmente em Campo Grande falta consciência. Sabe o que acontece, Éder? É igual o carro elétrico, né? O carro com start-stop. O cara falou outro dia para mim, poxa, Paulo, o carro start-stop é aquele que quando você para, ele desliga. E quando você tira o pé do freio, ele liga automaticamente. Ele falou, poxa, mas uma bateria de carro start-stop, ela é muito cara. Se eu fizer conta, não compensa. Eu falei, cara, mas você está fazendo a conta errada. Você está fazendo a conta só sob um olhar. Né? O start-stop, né? Que quando você para, você desliga o motor, você deixa de emitir poluente. Então lá na fora, quando a gente vai em um salão, você vai num salão da Suécia, da Alemanha, de Paris, de qualquer outro salão, as pessoas elas têm a preocupação de entender qual a emissão do veículo. No Brasil a gente pensa qual é a potência, qual é a velocidade. Lá não. Estampado nas carrocerias, grama de CO2 por quilômetro. Consciência. Ou seja, as pessoas compram um carro pautadas nisso. Paulo,
Foi justamente que eu e o Rodrigo falávamos agora há pouco. A questão é consciência, não é lei, gente. É o sentimento que as pessoas têm, a conscientização. Abastecer com etanol ou com gasolina, às vezes a conta não fecha. Não fecha. Por que abastecer com etanol? Você estava entrevistando o pessoal do Calcário Bodoquena, né? Por que não abastecer com etanol? O etanol não é que ele emita menos poluente, ele emite praticamente o mesmo. Mas no ciclo de produção, né, entre você plantar, sequestra o gás carbônico, fotossíntese, né? Você captura o CO2 e você, no ciclo fechado, você tem um combustível mais limpo. A compensação, diga, Rodrigo. E mesmo falou a questão de consciência e de não tanto de leis, porque a questão que você estava falando de escolher o veículo pelas emissões dele, nós temos leis no país que obriga a montadora a colocar um selinho lá para falar não só quanto ele gasta, mas quanto que ele está emitindo. A classificação dele em A, B, C ou D, isso tem leis. Então tem lá a montadora, quando você compra o carro, tá o selinho lá falando. Mas quem que olha isso? Foi falou. Então a lei para isso. Começamos uma campanha hoje, Paulo Cruz. Menos leis, mais consciência. Não, mais aplicação da lei também. Eu nunca vi uma montadora fazer uma campanha. Eu vou fazer uma campanha falando que meu veículo polui menos. Não existe isso no Brasil. Legal. Aliás, pouco você não consegue entender o que o seu carro, se eu perguntar para qualquer um aqui, quantas gramas de CO2 seu carro emite por quilômetro rodado? Ninguém sabe. Ô Paulo Cruz, obrigado pelo tempo que você cedeu pra gente aí, né? Não, vou cobrar isso aí. Claro, pode cobrar com vontade. Para finalizar, primeiro, um abraço aqui pro Tony Feitosa nos assistindo, abraço pro Rubens Amaral Melo Filho, abraço para Fabiane Sato, também da Sato Comunicação, acompanhando a gente aqui, viu? Muito obrigado a vocês pela audiência pelo Facebook. Para finalizar, vocês dois, a gente falou de óleo do motor do carro. O óleo de cozinha é utilizado todo dia na cidade. Esse óleo de cozinha, digam para mim, ele polui? E o que fazer com ele? Polui também, Éder. O óleo de cozinha... Ou o que está sendo feito com ele, não sei, né? Sim, o óleo de cozinha, vamos pegar aí duas situações, tá? Jogar o óleo de cozinha na rede de esgoto provoca, né, na rede lá de esgoto domiciliar, provoca tanto problemas operacionais, ou seja, a gente está falando aí de entupimento dessas redes, extravasamento de esgoto nas ruas, mas também a gente tem que lembrar que os processos de tratamento de esgoto hoje convencionais, que são utilizados no Brasil, eles dificilmente removem esse material. Então, ou seja, mesmo que esse esgoto seja tratado, é bem possível que esses óleos, né, a gente chama isso de óleos e graxas, né, no jargão técnico da questão do óleo, ele vai acabar em contato com os corpos hídricos. E o óleo, Éder, em contato com o corpo hídrico, ele cria ali uma fina camada superficial que impede a passagem da luz solar. Quando você impede a passagem da luz solar em qualquer corpo hídrico, você basicamente mata todo o ciclo, né, da biodiversidade ali no caso desse corpo hídrico. Então, não é pela poluição em si, mas pelo efeito que o óleo causa na própria biota ali desses corpos hídricos. Que políticas são implementadas nessa questão do óleo vegetal aqui na cidade? Olha, em Campo Grande existem alguns postos de coleta, né? Então a gente vê aí supermercados, redes de supermercado nunca vi. Recolhendo, tendo essas campanhas. Eu também nunca vi. Mas de pilha já vi, mas de óleo não. Eu diria que esse é o principal problema. Ainda falta divulgação, falta campanha. Isso vira combustível, viu? Só para fazer um... Aí, pronto. Exatamente. Tamo junto aí, Paulo. Sempre, né? Bom é que sai no escapamento um cheiro de batatinha frita, o bifinho frito, depende do que você usou naquela gordura, né? Lá na Bahia é cheiro de acarajé. Pessoa, passa aquele cheirinho de acarajé, ia ficar muito bom. O tema é amplo, a gente não termina esse tema hoje, a gente vai voltar numa outra oportunidade com o Rodrigo Lima Costa, né, Rodrigo? Da Costa. Quem me alertou aqui para o seu Lima Costa foi o Altamiro Barbosa, viu? Da Costa Engenharia. Obrigado, viu, Rodrigo, pela tua vinda aqui, a CBN. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre para debater um tema tão importante quanto esse, que eu gosto demais. Queria aproveitar até para mandar falou do nosso amigo Altamiro, mandar um abraço para Altamiro lá do CREA e mandar um abraço especial para nossa colega, para nossa amiga Vânia de Melo. Hoje ela é candidata a presidente do CREA. Ela já fez muito, eu gosto dela, porque ela já fez muito pela nossa área de engenharia ambiental e está ali para fortalecer nossa classe como um todo. Então, um grande abraço especial para nossa amiga Vânia Mela. Show de bola. É de gente assim que a gente precisa mesmo nas entidades aqui do estado. Gente comprometida. Obrigado, Fernando Garay. Obrigado, Éder. Obrigado, Rodrigo. Papo bom, né? Não termina aqui. Esperamos aí poder discutir mais sobre meio ambiente. Tá legal. Quem encerra o CBN Agro hoje é o Paulo Cruz.
Vamos acelerando aqui, né? Não, esse é aquele momento da CBN, que é aquele momento complicado. Estamos há quanto tempo de repórter CBN? Uns 2 minutos. Né? Então, Éder, me deixa esse pepino aqui. Eu não vou nem mudar de cadeira ainda, vou ficar aqui. Tchau, Paulo. Obrigado. Tá bom, valeu, meu irmão. Obrigado a vocês. Bom, vou chamar até meu parceiro que está ali no outro estúdio, Leandro Gameiro. Né? Comercial. Comercial? Vamos faturar? Então a gente fatura e já entra acelerando com Alto News. Com CBN Moto Alto News, eu tô ficando doido. CBN Agro, com Éder Campos.